Olá, minha gente, tudo bem? Chegamos ao final do estudo da Confissão de Fé e hoje, portanto, é a aula 33 do Juízo Final. Lá em Atos, capítulo 17, verso 30 e 31, nós temos um versículo que introduz a questão do juízo final para as nossas vidas, né? E de uma forma que Deus notifica toda a humanidade. Diz assim, vamos ler. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ao mesmo tempo em que o Evangelho é a mensagem da graça de Deus a toda a humanidade e deve ser pregado em todos os lugares, não é? Porque Deus não é somente Deus de Israel, mas é Deus do mundo inteiro, é o Criador de todas as coisas, ele manda que entregue-se essa mensagem a todas as nações. Não é assim que nós vemos nas Escrituras, né? O Evangelho deve ser pregado em todo o mundo. Mas esse Evangelho ele traz uma mensagem da graça, por um lado, e por outro, ele traz uma mensagem de advertência, ele é uma notificação. Nós lemos lá em Atos 17, 30 e 31, que ele é uma notificação. Deus notifica, portanto, toda a humanidade de que ele ressuscitou Jesus e esse Jesus foi escolhido para ser o juiz de um dia em que ele julgará o mundo com justiça. E essa notificação é algo muito importante, é uma advertência, de forma que se as pessoas derem ouvido e atenderem, não é? Serão justificadas, serão salvas. Mas se não atenderem, terão que dar contas a Deus. Não é? Independente disso, toda a humanidade, todo mundo vai ter que comparecer perante o tribunal de Deus. Então aqui nós falamos, né? Ao mesmo tempo em que o Evangelho é uma mensagem da graça de Deus a toda a humanidade, em todos os lugares, o é também uma notificação definitiva de advertência para que se arrependam, sobre o risco de que, se não atenderem, terão que dar contas a Deus, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Outrora, Deus tratou a humanidade com tolerância, né, irmãos? Antes do Evangelho, pelo menos é isso que diz Romanos capítulo 3, 25. Na verdade, vamos lá ler para entender isso. Romanos 3, 25. Vamos ler o 24 também. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está falando, portanto, da salvação que é de graça, a justificação gratuita que nós temos em Jesus Cristo. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Embora aí o texto esteja falando, né, que Deus não tratará a humanidade como deve ser tratada por causa dos seus pecados, por conta de que em certa época, né, ainda não existia o Evangelho, não existia Jesus Cristo. Como é que essas pessoas então serão julgadas se todos haverão de comparecer perante o tribunal de Deus? Né? Elas serão julgadas conforme a lei que para elas não existia. A lei da sua consciência, a lei do seu coração. O apóstolo Paulo vai tratar isso também em Romanos 1, né? Romanos capítulo 1. Veja o que ele vai dizer lá nos versos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, mesmo antes de não houver o Evangelho e quando pessoas que não tiveram contato com Deus, elas vão ser julgadas, porque o Senhor vão ser julgadas segundo a lei que Deus imprimiu em seus corações, a lei que Deus imprimiu na sua mente, a percepção da criação, porque Deus se manifesta, os atributos de Deus, diz aqui o verso 20,
os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, né? Então, essas pessoas, elas deveriam reconhecer ali que existia um Deus e buscar a esse Deus, portanto, não é? Mas não fizeram isso e serão julgadas segundo essas normas, não é? Mas veja o que diz também em Romanos 20, Romanos 2, 12, Romanos capítulo 2, verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, né? Então vejam, não é que quem pecou e não conhecia Jesus Cristo, que só por esse fato vai ser salvo. Nada disso, né? Os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados, né? E aí ele vai tratando essas questões da lei de ser julgado segundo o Evangelho, ou segundo a lei de Moisés, ou segundo a própria lei que Deus manifesta através da sua criação, tá certo? Então é interessante, não é, nós vermos isso, porque isso introduz justamente essa questão do juízo final, que todas as pessoas, todas as criaturas haverão de comparecer perante o tribunal de Deus um dia. Então isso é o juízo final, não é? Quando chega a plenitude dos tempos, lá em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, vai falar que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus envia seu filho, nascido de mulher, sob a lei, né? Então, a partir disso, isso é o Evangelho, o homem vai ser julgado, agora segundo o Evangelho. Por isso que Deus envia os missionários, os apóstolos a pregar em todo mundo, porque todos agora precisam ouvir que é essa lei que vai vigorar e as pessoas serão julgadas a partir de Jesus Cristo conforme o Evangelho, que é a lei de Deus. Então Deus ordena aos homens que se arrependam e se convertam, pois o juízo está próximo, certo? Então é isso que a igreja tem pregado e é sob essa lei que os homens, principalmente da nossa época, né, do nosso período, eles serão julgados. Veja só Lucas 24, 47. Coloquei alguns textos aqui para ilustrar, né? Então veja, independente da época em que a pessoa viveu no mundo, não é? Se foi antes de Cristo, foi depois de Cristo, se é agora, ele sempre vai ser julgado de uma forma justa. Deus vai usar um tipo de tribunal justo. Mas se pecou, então já é indesculpável por isso de não ter se arrependido e não ter buscado a Deus. Olha o que diz Lucas 24, 47, né? Agora mais no sentido daqueles que vieram depois do Evangelho. Lucas 24, 47. E que em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, segundo esta mensagem que Deus está mandando pregar a todas as nações, é que as pessoas serão julgadas agora na volta de Cristo, no juízo, as pessoas da nossa época, né? Depois de Cristo. Atos 3,19 também, não é? Vai falar sobre o arrependimento, olha lá. Atos, capítulo 3, verso de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Né? Então essa é a notificação, esse é o Evangelho, essa é a notificação que Deus tem mandado às pessoas do mundo. E até no Antigo Testamento nós encontramos, né, já o pré-evangelho, o anúncio de que Deus haveria de propor a salvação à humanidade, mas ao mesmo tempo a humanidade tem que ouvir a Deus, né? Tem que se converter dos seus maus caminhos e tem que se arrepender, né? Por quê? Porque Deus marcou um dia para fazer juízo, para fazer justiça, um grande tribunal em que serão julgadas as obras, os pensamentos, não é? E tudo aquilo que o homem proferir.
Veja lá, Salmo 7, versos 12 e 13, já há vamos dizer assim, essa ideia, né? O ventilar da ideia de que um dia haveria um juízo, Deus haveria tomar, né? Tomar conta de tudo o que o homem fizer. Tomar conta no sentido de pedir, né? A justificativa, cobrar do homem. Salmo 17, versos 12 e 13. Salmo de número 7, desculpem, irmãos. Salmo 7. Vamos lá. Salmo 7, versos 12 e 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Ok? Então, se o homem não se converter. Então, é pedido, né? Deus dá as condições, vamos dizer assim. Deus é um Deus bom, é um Deus que se manifesta mesmo através da sua criação. Ele é perceptível, ele é um Deus moral e ele deu uma condição para que o ser humano possa enxergar isso. E, portanto, não é, como criação de Deus, nós devemos buscar nos parecer com o nosso Criador. Se assim não for, o homem é chamado a dar contas das suas atitudes. Isso é o juízo final. Ok? A nossa confissão de fé, ela vai tratar desse assunto. Olha lá o que diz a primeira seção da confissão de fé. Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem contas dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Então, o juízo é um tribunal que vai trazer um galardão. O que é o galardão? É o prêmio. É o prêmio pelas suas atitudes, pelas suas obras. Não é? Daí, Romanos 6,23 falar que o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, é o galardão daqueles que cometerem pecado. É a morte, é o prêmio, é o que ele vai receber, não é? Por tudo o que ele fez na humanidade. Tá certo? Mas, não é? O texto aqui está tratando, portanto, do dia do juízo, que Deus determinou esse dia do juízo. Então nós vamos pensar algumas ideias do texto aqui e vamos procurar explicar. Por isso nós não vamos ler todas as referências bíblicas de cada sessão da confissão de fé, porque isso vai ser feito ao longo, no corpo da explicação de cada sessão. Então vamos às explicações da sessão 1 da confissão de fé. Muito bem. Primeira coisa que fala aí é que o dia do juízo já foi determinado pelo próprio Deus. Tá certo? É Deus que determina o dia do juízo. Nós já lemos esse versículo, mas eu gostaria de repetir com vocês a leitura dele, Atos 17, 31. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ok? Então, Deus determinou esse dia. E quem vai ser o juiz desse dia? Também já está determinado. Quem é o varão que ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. Ok? Esse dia somente Deus conhece, né? Somente Deus conhece. Lá em Mateus 24, 36... na pergunta dos discípulos, Jesus vai responder isso. Né? O Pai determinou o dia e o juiz, e é do conhecimento dele, é da exclusiva vontade de Deus guardar isso para si mesmo e não revelar aos homens. Olha lá. Verso 36, capítulo 24 de Mateus. Jesus responde aos seus discípulos, né? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ok? Então é Deus que sabe.
não nos compete investigar o porquê disso, mas compete somente ao Pai saber o dia do juízo, mas haverá um juízo. Como nós já dissemos, mas vamos reforçar, o juiz será o próprio Jesus Cristo. Ok? Olha lá, Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, quem que comandará esse tribunal? Quem comandará essa volta, né? O Filho do Homem, e é uma referência ao próprio Jesus Cristo. Mas vamos lá, João 5, 22. Né? Para reforçar bastante a ideia, né? De que Deus fala, quem vai ser esse juiz? O próprio Jesus Cristo. Ele vai ser o juiz do dia do juízo, do grande dia, né? João 5, 22, irmãos. Olha o que é que diz aí. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, certo? É Jesus que vai julgar. O verso 27 também. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então Jesus vai julgar, porque ele, além de Deus, ele também é homem. Não é? Ele conhece o coração do homem. Ele conhece as fraquezas humanas. Embora não tenha pecado, ele sabe, né, sobre todas essas coisas. Veja também, aí nós já lemos, né, Atos 17, 30 e 31, nós já lemos. Vamos lá em Romanos 2,16. Romanos capítulo 2, verso 16. O apóstolo Paulo escrevendo diz: no dia em que Deus, por meio de quem? De Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Não é? Então, veja aí, Deus envia Jesus Cristo para julgar o segredo dos homens, né? E o que vai ser usado como lei? O próprio evangelho. Ok? O evangelho. 2 Timóteo 4:1. Para encerrar essa parte aí. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, irmãos, a Escritura é muito clara. Quem vai ser o juiz desse grande dia? Do dia em que só Deus sabe. O dia do juízo final. É Jesus Cristo. Ele é o juiz desse dia, foi escolhido por Deus, foi dado toda a autoridade para que ele julgasse vivos e mortos. Desculpem. Mas conforme diz Berkoff, né, o escritor aí, comentarista bíblico, e escreveu a teologia sistemática, Berkoff diz o seguinte: os anjos o assistirão nessa grande obra. Quem é o juiz? É Jesus. Mas quem vai executar as ordens do juiz? Os anjos de Deus, né? Veja aí, Mateus 13, 41 e 42. Mateus 13, 41 e 42. Diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, se Jesus é o juiz, os executores são os anjos de Deus. Ok? Ainda em Mateus 24, 31.
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e a outra extremidade dos céus. Então, tanto para um lado quanto para outro, tanto para separar os ímpios e os justos, os anjos do Senhor estarão aí com esse trabalho. E por último, Mateus 25, 31. Então Jesus lhes disse, desculpem, estou no 26. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ok? Então, está corretíssimo o Berkoff quando diz que os anjos o assistirão nessa grande obra ou nessa grande tarefa, né? Que é julgar a humanidade. Ainda sobre a primeira sessão da Confissão de Fé, os anjos caídos, ou apóstatas, como diz a Confissão de Fé, serão julgados nesse dia, e todos os homens. Os anjos também são criação de Deus, e inclusive a primeira criação, né? Os teólogos dizem que os anjos foram criados antes que os homens. E houve também uma queda, assim como houve uma queda humana em pecado, houve também uma queda entre os anjos. Esses anjos caídos ou apóstatas, né, que se afastaram de Deus, eles serão julgados nesse mesmo dia. O juízo final será para anjos e para homens, portanto. Vamos ver primeiro o juízo para os anjos, como as escrituras relatam como vai ser. Judas 6. Judas 6. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Tá certo? Então, o juízo do grande dia. 2 Pedro 2,4 também, volta um pouco as páginas da sua Bíblia. 2 Pedro 2,4 diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Ok? Mateus 8, 29. Vamos lá. Então, os anjos, irmãos, serão julgados no dia do juízo final, o dia em que Deus virá na pessoa de Cristo fazer justiça. Mateus 8, 29. E eis que gritaram: o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? Né? Aí são demônios mesmo, né? Esses demônios nada mais eram do que anjos, né? Mas a partir do momento que caíram, então são chamados de demônios nas Escrituras. Né? Ainda 2 Coríntios 5,10. Vamos lá. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 10, diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí já está falando da humanidade. Nós vimos textos relacionados ao juízo, ao tribunal dos anjos e agora também à humanidade. Então todos nós haveremos de comparecer. Toda a humanidade, justo e não justo, salvo e não salvo, né? Todos haverão de comparecer nesse dia do tribunal. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos lá. Verso 3 em diante. Olha só, até o 11. Diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, olha lá, o juízo de Deus é segundo a verdade. Tu, ó homem que condenas os que praticam tais coisas e fazes o mesmo, pensas que te livrarás do juízo de Deus?
Ou desprezas a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ok? Então aí fala sobre o comparecimento de todas as pessoas para serem julgadas segundo as suas obras. E por último, Mateus 25, 31 a 46. Mateus 25, 31 ao 46. Bastante, né? Que é o texto do grande... Eu coloquei aqui mais como referência, mas é um texto bem conhecido, quando os cabritos serão separados da ovelha, né? As ovelhas vão para o lado direito, que é um lugar de deferência, um lugar, né, bom, né? De Deus, e os cabritos serão colocados à esquerda aí, e Jesus vai explicar tudo isso. Leia lá, portanto, fala sobre esse dia do juízo. Então nós vimos aqui que a confissão de fé tem razão a respeito sobre o dia do juízo, onde serão julgados anjos, né, ou demônios, se você preferir, porque eles já caíram, né, e toda a humanidade, e seus atos que fizeram de bom ou de mal. Bom, quanto ao que será julgado, serão todas as obras que praticamos, quer por meio de pensamentos, palavras, né? Pensamentos, palavras ou atitudes, ações. Aqui foi colocado obra. Ok? Vamos ver alguns textos. Mateus 12, 36 a 37. É um texto também bem conhecido. Olha o que é que diz aqui, Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Então as pessoas pecam por palavra também, por falar, né? A palavra do homem também será julgada nesse dia, e muitos serão condenados por causa disso. Vamos ver também Eclesiastes 12, 14, é um texto do Antigo Testamento. Eclesiastes 12, 14. O que é que diz aí? Último versículo, né? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nesse dia do juízo, vai ser um levantamento de tudo aquilo que fizemos, bom e ruim, né? E isso vai ser julgado. Lógico, né? Nós sabemos que quem tem Jesus Cristo já foi justificado. Foram as más obras, vamos dizer assim, que nós praticamos, os pecados que praticamos, já foram perdoados em Jesus Cristo, não serão levados em conta, portanto. Mas todas as obras serão levantadas. 2 Coríntios 5,10, nós já lemos, né? Já foi lido, mas vamos ver então Apocalipse 20, de 11 a 15. Apocalipse 20. Olha lá, do 11 em diante. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo o que, irmãos? As suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós temos um livro lá, né? Nós temos um livro no céu lá, onde é escrito tudo aquilo que nós fazemos, né? Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok? Então, esse livro da vida, né? Justamente os que estão inscritos lá são aqueles que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregaram as suas vidas, confiam, portanto, no sacrifício de Cristo. Né? Então, o nome está lá, e se não estiver lá, já está condenado, segundo as Escrituras. Ok? Vamos à seção 2, então, da Confissão de Fé, que diz: o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória. Então, o principal é a glória de Deus. A glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, correto? Tranquilo? Que são injustos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Ok? Então aí está falando basicamente, não é? Primeiro que Deus, ele determinou isso para a sua glória. Glória nos que se perdem e glória nos que se salvam. Né? Os justos irão para a vida eterna e os ímpios vão aí para os tormentos, as punições eternas. Vamos ver o que significa isso aqui nesse próximo bloco. Então, o juízo manifestará a glória de Deus. Né? O juízo manifestará a glória de Deus, misericórdia na salvação dos eleitos e justiça na condenação dos réprobos. Correto? Vejamos aí alguns textos das Escrituras. Romanos 9, 22 a 23. Parece um assunto um tanto difícil, mas não é, né, irmãos? A questão sobre o juízo final, para nós que já compreendemos as Escrituras Sagradas, não é difícil de entender. Né? Deus vai vir fazer justiça e através dessa justiça ele manifesta a sua glória naqueles que que vão ser salvos, mas também naqueles que vão ser condenados, porque aí sim a humanidade vai experimentar o que é justiça de fato. E Deus, então, ele é glorificado nesses atos. Romanos 9, 22 ao 23, diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Então aqui o apóstolo Paulo está falando que Deus poderia ter exterminado simplesmente o ímpio da terra. Né? O ímpio poderia morrer, ser exterminado. Mas Deus quis suportar esses vasos de ira, diz o apóstolo Paulo aqui. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, é assunto de Deus, é vontade de Deus, né, da mente de Deus. Assim ele quis e assim ele fez para manifestar a sua glória. Né? E essa glória nos que se perdem, novamente dizendo, e naqueles que são salvos também. Vejamos outro texto, 2 Tessalonicenses 1, versos 6 a 10. 2 Tessalonicenses 1. Do 6 ao 10. Olha o que diz aí. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha só, né? Falando de Jesus e os anjos que vêm apoiar o trabalho de Jesus, né? Então, Deus vai dar paga à tribulação dos que vos atribulam e vai dar alívio juntamente conosco, né, nesse dia. Então, é o dia do juízo que está sendo falado aqui. Continuando, diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia,
porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, esse é o dia do juízo, em que Deus vai fazer a sua justiça, né, vai manifestar o seu poder, vai manifestar a sua glória, né, e vai condenar aqueles que maltrataram os crentes, né, que atribularam os crentes, que agiram de maneira errada, né, os que se desfizeram do evangelho, não quiseram aceitar o evangelho, enfim. Esse é o dia do juízo, certo? Em que Deus vai manifestar a sua glória. Os justos passarão a vida eterna, nesse dia, né? E os ímpios vão ser lançados no estado de punição e destruição eterna. Tá bom? Então vamos ver alguns textos. Não vou ler todos não, porque tem muito texto aqui. Mas Mateus 5,12. Vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, o galardão, né? Coisa boa. Então, os justos vão receber esses galardões que estão lá no céu. Mas olha aí, Mateus capítulo 6, verso 1 diz também: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, aquelas pessoas que querem viver a vida aqui e receber, né, as coisas boas dessa vida, e nós sabemos que muitas se contaminam nesse processo, esses não vão ter o que receber lá no céu, né? Mas os justos passarão, portanto, para a vida eterna. Mateus 10, 42. Então, todas as escrituras vão tratar sobre isso. Mateus 10, 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então veja, né, as obras vão ser julgadas e por esse motivo, né, dos crentes agirem conforme a imagem do seu Deus, conforme a semelhança do seu Deus, e óbvio, pelo sacrifício de Cristo, né, pela obra que Jesus Cristo fez e crermos nessa obra, é que nós seremos salvos e seremos levados a receber esses galardões que estão no céu. Apocalipse 22, 12. Vamos lá. Vamos já para o final. Apocalipse 22, 12. Diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo falando, os justos passarão a vida eterna e receberão o galardão pelos seus feitos. E os ímpios serão lançados num estado de punição e destruição eterna, né? Lembrando que destruição não significa a aniquilação pregada principalmente pelos testemunhos de Jeová, né, que acreditam que os ímpios serão simplesmente aniquilados, não vai existir, a alma vai deixar de existir, né? Não existe inferno dentro da teologia dos testemunhos de Jeová. Simplesmente serão aniquilados. E aqueles que creram em Jeová, né, não em Jesus Cristo, mas em Jeová, esses serão levados para o paraíso, né? Eles pregam bastante o paraíso e dizem que o paraíso vai ser na terra. Mas enfim, não é sobre o testemunho de Jeová que nós estamos estudando. Os ímpios serão lançados num estado de punição e destruição eterna. Olha lá, Mateus 5, 22. Mateus 5, 22 diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. A quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, uma referência aí, né, dizendo que aquelas pessoas que não tiverem justificação, né, os ímpios, esses serão condenados e levados ao inferno, portanto. Mateus 25, 41.
Mateus 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só, diabo e seus anjos, né? Então, as pessoas que forem lançadas no inferno, os ímpios, habitarão no mesmo local que o diabo e os seus anjos. Terrível, né? Por último aí, Apocalipse 20, 10. Vamos lá no final. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, essa galerinha aí que, né, acha ruim a Jesus Cristo, acha ruim a Deus, a Evangelho, vão ver o que é bom lá no dia do juízo, né? Porque aí sim eles vão estar com quem eles gostam, né? O diabo e a galera do diabo e todo esse pessoal aí. Bom, a gente coloca aqui, mais a título de leitura mesmo, muito embora a confissão de fé de Westminster use a palavra destruição, não significa, entretanto, que haverá uma aniquilação dos ímpios, como defendem a seita dos testemunhos de Jeová, mas sim que não haverá mais nenhuma chance ou oportunidade de reverter o destino final dos ímpios, né? Nós vemos isso lá no texto do rico e Lázaro, né? Que um quer que o rico quer que Lázaro estenda a mão e quer que Abraão, que ali representa a Deus, mande alguém falar aos seus parentes, seus irmãos, para que não vá para aquele lugar, enfim. E a resposta é que ninguém pode mudar de situação. É definitiva essa situação, assim como é definitivo o aviso de Deus para que as pessoas em todos os lugares creiam em Jesus Cristo e se arrependam. Isso é sério, irmãos. Vamos lá, Marcos 9, 43 a 44. Estamos chegando ao fim aí. Marcos 9, 43 ao 44. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar de maneta na vida do que tendo as suas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Olha só. Então, uma vez condenado, uma vez no inferno, vai ficar a eternidade no inferno, e no céu vai ocorrer a mesma coisa. Mas quando a confissão de fé usa essa palavra destruição eterna, no sentido de que todas as chances já foram dadas, não há mais nenhuma chance, nenhuma oportunidade de se reverter o estado em que as pessoas estiverem depois do juízo final, ou enquanto estiverem vivas, né? Então não adianta rezar para morto, acender vela, nada disso. A morte põe fim à oportunidade que Deus dá do homem se arrepender e crer em Deus e buscar a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Depois disso vem a morte e vindo com ele também o juízo, né? E mesmo esses mortos serão ressuscitados no dia do juízo final para darem contas ainda, mais contas daquilo que fizeram, né? Os salvos, os justos para a salvação e os ímpios para a perdição eterna. Vamos lá, a última sessão da confissão de fé. Diz assim: assim como Cristo para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. Ok? O que essa sessão está dizendo? Que não foi revelado para o homem o dia da volta de Cristo ou o dia do juízo final, não é? Com um propósito, né? O propósito é que o homem viva, tenha uma vida de vigilância, uma vida de confiança somente em Deus, e isso demonstrará prontidão, ok? É isso que
a confissão de fé está dizendo. Então, nosso último ponto aqui de atenção diz o seguinte: ninguém pode ao menos supor sobre a vinda do Filho do Homem. Não existe. Então, essas pessoas que andam marcando dia, hora, não, Cristo vai voltar tal dia, tal hora, muitos aí na história já provaram que, né, estiveram totalmente enganados quanto a isso, né? Então, não se mova, não mova o seu coração quando alguém diz, não, esse ano é o fim do mundo, né? Esse ano vai acabar o mundo, porque um anjo revelou, porque isso aconteceu, porque... Conversa, nada disso, tá certo? A volta do Filho do Homem compete somente a Deus saber, né? Nem Jesus Cristo revelou, é somente competência divina, né? Então, Mateus 24, 42. Mateus 24, 42 diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Simples assim, né? Vigiai. Você não sabe? Né? Não vou te falar, você não sabe, vigia, né? E o 25:13 vai dizer a mesma coisa, vai pegar, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então, esse é a intenção de Deus, não revelar para que o homem esteja vigiando. Olha lá Atos 1:7, né? O que Jesus diz aos discípulos que queriam saber, né, sobre a sua volta, por exemplo, né? Porque a volta de Cristo é junto com o juízo final, uma vez que ele é o juiz dos homens e dos anjos. Atos 1, verso 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, compete a Deus. Bom, colocamos aqui também: aprove a Deus não revelar o dia e a hora do juízo, a fim de que os homens vigiem, estejam sempre prontos e desejem a volta do Senhor. Amém, né? Maranata, Senhor, volta, Senhor. Vamos ver os últimos textos do nosso estudo? Marcos 13, 35 a 36. Vamos lá. Marcos 13, 35 a 36. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Aí é um sentido espiritual, né? É dormindo espiritual. Já pensou? Né? Se a gente fosse literalista, como alguns aqui, a pessoa que está dormindo não vai para o céu, né? Não tem cabimento isso. Lucas 12, 35 ao 36. Então vamos lá. Lucas 12, 35 ao 36. Cingido esteja o vosso corpo, né? Vestido, né? Cingido é amarrado, é aquela cinta que amarrava no meio do vestido. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homem que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas e casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Cingido é vestido, né? É uma referência assim àquelas pessoas que eram vigias noturnos mesmo, guardas da casa. Então eles tinham que estar sempre preparados, bem vestidos. Já pensou? Alguém urgente bate na porta e fala: não, calma aí, eu ainda vou me vestir, eu não estou preparado. É isso que a Bíblia está dizendo: esteja cingido o vosso corpo e acesa as vossas candeias, iluminado, né? Porque a volta de Cristo se dará assim repentinamente e nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Eu costumo falar isso, já falei, é provável que muitos de vocês já ouviram, de que um missionário certa vez perguntou para a sua igreja, desafiou a igreja: o que você faria, o que você mudaria da sua vida se você soubesse que Cristo voltaria amanhã, meio-dia, ou daqui a uma semana, tal hora, ou daqui a um mês, tal hora, o que você faria? E as pessoas foram falando: eu me despediria dos meus, das pessoas mais próximas, dos meus amigos, dos meus parentes mais amados. Eu viajaria se tivesse tempo, eu faria isso, eu faria aquilo. E ele, né, olhou e disse assim: não, nada disso.
Nós não sabemos que dia e que hora o Senhor volta, mas nós temos que estar preparados, a mala pronta para a viagem, né? Nada de fazer nada, né? Então o crente, ele tem que estar, nós não sabemos se ele voltar amanhã, se ele voltar hoje à noite, né? Então nós temos que estar preparados, em vigia, é isso que significa, né? Estar preparado, estar pronto para que, se o nosso mestre, o nosso Senhor bater a porta, a gente esteja cingido e com as nossas candeias acesas, né? Vamos lá, Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Como o ladrão vem, né? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha, né? A mesma ideia lá de estar cingido, né? Não estar nu ou estar preparado, né? Porque vai ser repentinamente que Cristo vai voltar. Por último, 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 12. Veja aí. Eu deixei esse texto para o final porque é um texto muito especial mesmo, que fala sobre o juízo de Deus. 2 Pedro 3, 10 a 12. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Li até um versículo a mais aqui. Então é isso, irmãos. O dia do juízo, não é? Já está marcado, somente Deus sabe. O juiz será Jesus Cristo. Quem o auxiliará serão os anjos de Deus. Eles separarão os justos dos injustos. Os justos entrarão no gozo do seu Senhor, na vida eterna, no paraíso, no novos céus e nova terra, e os ímpios serão lançados com o diabo, a besta, o anticristo, todos os seus anjos caídos, no fogo eterno, onde o verme come e nunca se satisfaz, onde o fogo nunca se apaga. Então será lugares totalmente definitivos. Portanto, irmãos, essa aula, ela mexe muito com a gente, porque ela nos dá a certeza de que Deus voltará, e que no dia em que Ele voltar, nada mais há de se fazer. Então, enquanto temos tempo, nós devemos falar do amor de Deus às pessoas, devemos insistir com as pessoas e que se arrependam, né? Aquela notificação que Deus faz, Ele manda que nós façamos a todos os homens, né? Notifica as pessoas. Olha, Deus vai voltar para julgar a humanidade. Ele ressuscitou a Jesus Cristo para Ele fazer isso. E quando Ele voltar, então, não haverá mais chance nenhuma. Ou se a pessoa morrer antes. Então nós temos que levar isso bem a sério, tanto para as nossas vidas, né, para a salvação individual, que cada um tem a responsabilidade, quanto também para com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor e quer, então, que falemos a essas pessoas, porque um dia todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que nos dê a graça de nos encontrar lá nesse grande dia, todos nós. Que bom, querido irmão, que você está aqui comigo. Que bom que você está conosco. Que bom
saber que aquela pessoa que um dia não conhecia Deus, conheceu e vai estar conosco lá no dia da salvação. Que maravilha vai ser. Por outro lado também, vai ser muito triste saber que tantas pessoas que nós amamos e não levaram a sério o Evangelho vão estar do outro lado e vão sofrer eternamente no lugar reservado para isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que sejamos militantes dessa intimação, dessa notificação de Deus a toda a humanidade. Eu quero encerrar, então, voltando ao nosso primeiro slide, lendo novamente esses versículos de Atos 17, 30 e 31 aos irmãos. Vamos lá. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Louvado seja Deus.